eu convido aqui à frente mulheres muito especiais que vão bater um papo comigo e você vai me ajudar a aplaudir a nossa querida Helena Tanuri, pastora e doutora Ilma Cunha, e a nossa querida pastora Daniela Mendes. Ela é esposa do pastor Sóstenes Mendes, que foi o primeiro a gravar um CD comigo antes do Diante do Trono, gente. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas. É a esposa do pastor Sóstenes e convido a pastora Kelly Subirá para participar conosco nesta manhã do nosso bate-papo. Aleluia, que bom receber vocês aqui na nossa sala. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Tudo bem. A Dani, ela tem muito para nos ensinar hoje, porque o nosso tema em Isaías 61:9 é: todos os que os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Dani, conta pra gente quantos filhos você tem e a idade dos seus filhos, por favor. Eu tenho 4 filhos. O Rafael tem 21 anos, o Matheus tem 18, a Ana Luísa tem 15 anos e a Gabriela tem 11 anos. Kelly, você, conta os seus filhos e a idade deles. Ai, já tô com saudade dos meus filhinhos. Israel tem 17 e a Alissa 14. Não são tão filhinhos, mas eu fico com tanta saudade quando eu saio. E já faz, gente, 2 dias que a gente está aqui, né? Ai, mas eles são muito especiais. Doutora Ilma, quantos filhos e netinhos? 2 filhos, tive 3 gravidez, perdi uma, então 2 filhos. E o um Eric, já está esperando lá na glória, né? É, o Eric é o mais velho, tem 39 anos, e 2 filhos, a Lara e o Arthur. E o Bruno tem 35 e tem 2 filhos, o Lucas e o João. 4 netos. 4 então. netos, é. Bênção. Muito bom. E você, Helena? Eu tenho a Clara, que faz 21 esse mês, o Miguel, que faz 18 agora em setembro, o Arthur, que faz 16 semana que vem, e a Sofia, que acabou de completar 13. Poxa, que delícia, em casa cheia. E eu tenho meus 2 milagres, né? Eu não podia ter filhos, eu não ovulava, e por 3 anos eu chorava, e assim nasceu a música. Quando estou só e o choro parece querer chegar, um sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh, meu Deus, ajuda-me a confiar. Todos os meses, quando a menstruação descia, eu chorava e cantava. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar, tua presença. E ele vinha e me consolava. E você que também tem essa grande frustração, que é esperar a gravidez e vez após vez o resultado dá negativo. Não sei quantos testes de gravidez eu fiz. E era sempre um choro. Você entende a minha dor. E não importa qual seja o sonho, né, que está frustrado na sua vida, a presença do Senhor vem e te consola quando, mesmo sem entender os porquês, você adora e confia nele. Amém? Bem, gente... Aí depois veio uma festa... Quando a gente descobriu essa gestação. Foi mesmo. E quando o Isaac nasceu e ganhou um pezinho, eu me lembro da gente na gravação em Recife. E o Isaac correndo no dia da passagem de som. E ele repetia não sei quantas vezes por minuto. Mamãe, 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 mamãe. Eu falei assim, gente, bendito seja Deus. Isso é música para os meus ouvidos.
Ele nunca falou uma mamãe só. Nunca. Mamãe, mamãe, Ele sempre mamãe. falou repetido. Mamãe, Isso. mamãe, 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 Enche mamãe. a sua mãe dessa palavra. É muito bom. O que fazer para que os nossos filhos possam ir mais longe e serem melhores do que nós fomos? Kelly, ontem você estava falando, né? Que você não foi criada numa família evangélica, apesar da sua mãe ser uma mãe maravilhosa. Ainda assim, você teve que fazer alguns ajustes nos valores, nos princípios, e agora você tem filhos. E você estava falando sobre não viver só para você, mas pensando neles e nas bênçãos que eles vão herdar por meio do seu procedimento. O que você tem feito? Que conselhos você pode dar para as mães que também querem fazer dos seus filhos melhores? Leiam um livro, você tem que ler. Seus filhos serão poderosos na terra. É um Escrito por livro... quem? Judite alguma coisa, super difícil de achar, mas Ai, eu meu consegui Deus. achar na internet. Acha na internet. Acha. Seus filhos Serão poderosos na terra. Anota aí, Editora, gente. a escritora é Judite alguma coisa. Depois eu posso fazer uma buscazinha daqui a pouquinho. E qual que é já a falo. sua... seu Instagram, para você postar pra gente te seguir e postar o livro. @Kelly Subirá. Vamos lá, gente. Vou ganhar Com muitas 2 seguidoras Ls? hoje. Isso. Com 2 L's, Y e Subirá. Subirá. Meu sobrenome Sem profético, acento, que eu né? amo. Você subirá, né? Eu A subirei com família todas subirá. vocês juntas. E esse livro, ele mudou a minha perspectiva realmente. É baseado no Salmo 112 que eu mencionei ontem. E fala que quando nós fazemos a nossa parte de amar a Deus, de temê-lo profundamente, os nossos filhos vão ser alcançados com esse tipo de comportamento. Então, eu tive um pai muito amoroso, um pai que nos marcou, mesmo nós éramos uma família simples, mas meu pai fazia coisas do tipo, hoje nós vamos dormir fora. Pegava o colchão, levava lá para fora, na frente da casa, e ele falava, olhem para as estrelas, e contava histórias, e a gente dormia no colchão lá fora, e acordávamos na nossa cama. Então, ele fazia coisas muito especiais. Minha mãe deixou de trabalhar para estar conosco. Ela valorizou coisas que nos marcaram. Então, eles foram pais muito bons, mas não tinham os valores cristãos, que é o mais importante. Eu vejo pais tão preocupados com o que os filhos vão ser quando crescer profissionalmente. E nós precisamos encorajá-los e direcioná-los, mas o mais importante é a eternidade dos nossos filhos, né? Então, nós precisamos realmente deixar esse exemplo de fé e permitir que o nosso dia a dia, eu sempre falo que o filho vai saber quem ele é, a identidade dele vai ser formada no dia a dia. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que você vai ensinar ao levantar, ao sentar, ao andar pelo caminho. Então, esse viver cristão tem que ser algo muito forte dentro de casa para que a identidade dele seja algo formado ali naquele lugar. E ele vai saber que ele é crente aonde ele estiver. Amém. Né, e nós conseguimos, né, pela graça de Deus, pelos exemplos que a gente sempre teve de pessoas que amavam muito a Deus e transbordavam isso sobre os filhos perto da gente. Né, os nossos filhos hoje, eles nos inspiram. Eu tenho estado assim, vivendo alguns dias, nós estávamos viajando agora de férias, e meu filho falou, eu não posso, eu quero, em todas as cidades que eu passar, mãe, eu quero orar com um estranho. E eu falei, uau, nunca tive essa ideia antes, que legal o seu projeto. E nós temos visto assim, esse amor pelas pessoas, Ele esse amor a parar Deus. uma pessoa Estranha. e pedir para orar por ela. Ele Adolescente. Ele tem 17 anos. Gente, glória a Deus! Ele foi muito encorajado pelo Todd White, que passou aqui também, né, na Lagoinha. E ele pedia para que Deus desse palavras proféticas. Mas se ele não sentisse nenhuma direção profética, ele orava com alguém, abençoando a vida da pessoa. E eu lembro que Deus honrou a fé do coração dele. E nós tivemos um momento que a gente estava lá cheio de crente, maduros, na mesa, conversando. Daqui a pouco Israel sumia e estava ali numa mesa, no restaurante, dando palavra para alguém. Você via as pessoas. Né, tivemos uma experiência assim, no restaurante. A gente já estava saindo, daqui a pouco Israel desapareceu, daí ele saiu do restaurante. Ai, mãe, entreguei uma palavra. Nem fiz como meu pai ensinou, porque meu pai, o pastor Luciano, vocês talvez já ouviram, ele fala, quando você tiver uma palavra profética, você pode checar primeiro e perguntar. Ele falou, cheguei já entregando com tudo, crendo, mas falei para o homem e a esposa fez uma cara tipo que me encorajou, eu continuei e foi uma bênção. Então, assim, nós tivemos, assim, a gente tem tido esse presente de vê-los, assim, fluindo, né, da vida de Deus. Eu prezo por essa verdade, que o reino de Deus, ele é simples.
né? Ele é amor, ele é o viver, é você perdoar, é você se dar, é você se importar. E é muito legal ver os filhos frutificando nessas verdades, nessas coisas. Eu tenho um ditado do meu sogro que é muito interessante. Ele fala: cachorrinho quando late é porque ouviu o grande latir. Então, a gente esquece que nós realmente ensinamos pelo exemplo. E esses dias eu ouvi um testemunho que minha mãe me contou que me emocionou muito. Ela e meu pai eles saíram com os netos, né, para passear, e passaram 2 dias num hotel fazenda aqui pertinho de Belo Horizonte. E meu pai estava conversando com o Isaac, quando ele estava assim meio quietinho, e falou com ele: você está pensando, né, o que você está assim meio triste com o que vai acontecer? E conversou com ele sobre uma situação, e ele falou assim: vovô, eu não estou triste, eu estou muito feliz, porque a vontade de Deus para nós é sempre o melhor. Com 9 anos. E aí, quando meu pai falou: mas eu acho que essa fala é muito adulta para ele, Renata. E a mamãe falou assim: amor, ele está aprendendo com o que ele ouve, né? Em nenhum momento eu sentei para falar com o Isaac: Isaac, ó, quando alguém te perguntar o que você está pensando sobre essa situação, você tem que responder assim: não. Mas ele vai repetir, vai reproduzir o que ele ouve dentro de casa, né? Inclusive os maus exemplos, né? Sim. Outro dia eu tô assim: Isaac, chama seu irmão para mim. Ele: Benjamin! Eu falei: meu filho, não grita, vai lá e chama. Ixi. Aí depois eu pensei assim: quem será que gritou para ele repetir esse padrão? O que você diz disso, Helena? Você deu um ixi aí? Ai, o que eu vou falar? Chama seu irmão. Miguel! Comer! Mas eu nem brigo, Ana, porque, sabe... Digamos assim que eu acho legal Casa Barulhenta. Mas a gente está gritando, mas está todo mundo feliz. Pior é quando está gritando, agredindo um ao outro. Mas eu gosto quando eu vou chamar o outro. Fulano! Eu fico pensando, um dia essa casa vai ficar em silêncio, vai ficar tão triste. Dani, você com 4 filhos, eu me lembro de uma conversa que a gente teve, você dizendo que se pudesse você teria mais filhos, é verdade? Sim, é verdade. Conta por quê. Na verdade, Ana, eu queria ter no mínimo 6, mas eu fiz... Vamos aplaudir essa mulher maravilhosa. Sensacional, como diz Helena. E eu ainda brincava que eu falava: a última gravidez podia ser gêmeos, porque aí ia ser bênção. Mas eu fiz 4 cesáreas. E meu médico, ele é o 5º filho da família dele. Ele disse assim para mim no outro dia de manhã: olha, eu te incentivo, eu também gostaria que nascesse o seu 5º filho, mas agora nós vamos ter que parar. Então, eu realmente parei, mas tenho muitos filhos espirituais, muitas crianças que eu cuido desde 13 anos de idade. Eu me envolvo com crianças assim, intensamente. Criar filhos é uma delícia, ter casa cheia é uma delícia, e realmente o Senhor tem nos honrado assim. Eu lembro de você falando comigo, umas férias que a gente se encontrou lá em Porto Seguro, né? Que cidade que eu amo, onde o Brasil nasceu. Quando você me falou assim: olha, quando eles vão chegando numa idade assim de 3 anos, eu já estou pensando no próximo. Sim, era assim mesmo. Que gostoso. E o que você poderia dizer, né, no seu dia a dia com a educação dos seus filhos, que você pode aconselhar, né? Você tem 4, cada um é diferente do outro. Completamente. Como você aconselharia a gente a lidar com isso, para que eles cumpram todo o seu potencial? Sim. A Kelly começou a falar, e vocês falaram ontem também, a questão do exemplo é um dos pilares principais na criação de filhos. Eu amo esse texto de Deuteronômio, que foi lido várias vezes aqui já, e eu só vou repetir. Pode reler? Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ana, o exemplo, é isso que fala aqui, né? Essas palavras que o Senhor ordena estarão em teu coração. O primeiro pilar na criação de filhos é um comprometimento pessoal com Deus e com a sua palavra.
Depois disso, aí tu inculcarás. E esse verbo no original já diz respeito à repetição. E essa é uma palavra-chave na educação de filhos, chave, né? A repetição. E a gente às vezes cansa, né, Dani? Gente, quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa? Sim. Benjamin, pega suas roupas, dobra, coloca na gaveta. Guarda seu tênis. E aí vem todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Sim, sim. E às vezes eu aconselhava algumas mães que falavam para mim que, né, cansava às vezes de falar a mesma coisa. Ou então pessoas que vão disciplinar os filhos e falam assim: mas você está cansado de saber isso. Não é assim que a gente fala? E eu sempre falo: mãe, repita mais uma vez. Fale a 1000ª vez como se fosse a primeira. Acho que é o maior desafio da mãe. E nós precisamos repetir e trazer ensino, que eu considero um segundo pilar. Nós podemos falar de muitas coisas aqui relacionadas à educação de filhos, mas o exemplo, o ser, o viver a palavra, depois o ensinar a palavra, repetir, inculcar. E eu gosto muito da Deb quando ela fala da gente ser proposital Sim, no ensino. sim. A gente aproveitar todas as oportunidades e aproveitar a oportunidade é o quê? Surgiu uma situação em que você pode colocar um princípio, você ensina. Então, por exemplo, hoje nesse mundo que está sendo bombardeado pelo engano, né, da homossexualidade, então a gente, por exemplo, está fazendo um passeio no zoológico. Aí está lá, né, uma família de animais. Aí eu falo: olha, gente, o macho, a fêmea, olha como eles são diferentes. Para ter filhotinho, para ter filhinho, para ser família, precisa de um macho, uma fêmea. Só assim que tem filhos. Aí daí a pouco, quando tá até num restaurante, né, que aqui em Minas tem muito restaurante com fazendinha, aí tá lá, aí o próprio beijo: ô mãe, ó, o macho, a fêmea, para ter filhinho, para ser família. Então, assim, você aproveita qualquer ocasião, com propósito, você aproveita para inculcar os princípios. E eles vão repetindo aquilo. Quanto mais você fala, mais eles ouvem, mais eles vão reproduzir aquilo. Né? Com sabedoria, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Porque o mundo está bombardeando a cabeça deles. Sim. E nós não podemos ser omissos. E temos que ser bem claros. Bem claros. Lá em casa a gente tem... Eu até estava, nesses dias, enquanto orava, Deus me trouxe a lembrança muitos fatos que aconteceram com os meninos ainda pequenos. Hoje eles estão bem grandes. Mas, com relação a isso, o Rafael, pequenininho, falava comigo assim... Porque tudo que acontecia na casa, eu trazia um versículo. Ou na rua, ou em qualquer lugar, na escola, onde fosse. Então, surgiu um assunto do chocolate, da bala, do colega, da amizade, do carro, do que fosse. Eu vinha com um versículo. E ele um dia virou para mim, acho que ele devia ter uns 6 ou 7 anos, e falou: mãe, para tudo você tem um versículo. E nós temos que ser assim, para tudo nós temos que ter um versículo. Depois o Mateus, e eu sempre também incentivei eles a decorar os versículos. E eu pregava nos espelhos dos banheiros e lançava a dica, né? Quem decorar até sexta-feira ganha um prêmio. Você fez literalmente o que está escrito aí em Deuteronômio, literalmente. Né? Coloca nos umbrais das portas, coloca nas mãos, na testa, ou seja, anda, caminha, fica memorizando. Né? Durante a semana eu já ia perguntando: sexta-feira está chegando. Na hora do almoço eles ficavam, às vezes, já vendo quem já tinha decorado e decoravam os versículos. E o Mateus pequeno, e como olha, isso é importante, já no ensino. Aí eu vou trazer um exemplo do Mateus. O Mateus hoje está com 18 anos. Depois de uma correção, porque a disciplina é outro pilar na criação de filhos, mas hoje não dá tempo de falar de tudo. O Mateus ficou com aquela carinha, ele tinha 5 anos, um pouco emburradinho de que não tinha gostado de ter sido disciplinado. E ele, por alguns segundos, ficou com esse rostinho assim de que não estava legal, e ele fechou um pouco o rostinho dele. De repente, ele deu um salto na cama dele, porque eu sempre fazia a disciplina no quarto, trazia a palavra de Deus primeiro, o motivo da disciplina, e todo aquele processo corrigia. Depois ele ainda tinha que orar e agradecer a correção, porque eu falava com ele, né? A Bíblia fala toda a disciplina, ela no primeiro momento parece motivo de tristeza, mas ela vai produzir fruto pacífico, então eles tinham que orar e agradecer.
e pedir ao Senhor que aquela correção produzisse um fruto pacífico. Então, era assim que funcionava. E aí ele me dá um pulo da cama, fica em pé e fala assim: quem ama o conhecimento, quem ama a sabedoria, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Que a gente tinha até o gesto, e eu fazia com gesto para eles decorarem. Ensina pra gente. Não sei se eu lembro, não sei se eu lembro, mas era quem ama a disciplina. A disciplina. Era assim na minha época, né? A disciplina. Ama o conhecimento. Mas quem aborrece, a repreensão, não lembro mais, deve ser assim devia também. ser, é estúpido. E ele fez assim com os dedinhos, num salto. Ele falou o versículo, deu um grande sorriso e foi brincar. Uau! Vamos aplaudir, gente, que testemunho lindo! Peraí, vamos lá. Fala pra gente repetir. Vamos lá, meninas? Que chegar em casa eu tenho que decorar aqui para eu ensinar lá em casa. Provérbios, né? Quem ama o conhecimento, quem ama a disciplina, perdão, gente. Vai lá, de novo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas quem aborrece, a repreensão é estúpido. E ele falava, né? Provérbios 21. Acho que, se não me engano, é 21. Ai, que lindo. Eu já vi também pessoas que musicam, né? Cantam a palavra. E os filhos aprendem a cantar. Isso eu acho lindo. Era um sonho meu e hoje eu até ia te trazer esse desafio. Amém. Canta versículos para as crianças decorarem. Recebo. Faz um CD só de versículo cantado. Meninas, orem para nascer isso aí. Amém. É tão precioso nós cantarmos os versículos, como isso ajuda. E memoriza mesmo, sim, né? E a palavra fala, né, que guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E assim aquela palavra vai estar ali retida no coração dos nossos filhos. Depois com a Ana Luísa, com 2 aninhos, como a questão da disciplina era muito assim cuidada lá em casa, e eles tinham uma consciência tão grande de que eles precisavam ser disciplinados e que a disciplina era para o bem deles, que uma vez a Ana, com 2 anos, eu lembro que ela era muito pequena, porque ela mal cabia assim, viradinha, assim, na posição de apanhar aqui, deitadinha, né? E eu fui para corrigir, já tinha feito todo o processo. Não importa a idade, irmã, seu filho pode ter 1 ano, ele só não fala tudo, ele entende tudo, tá? E aí eu virei, e na hora que eu fui corrigir, eu lembrei que eu tinha esquecido o chinelo. E eu tentei vara, viu, gente? Mas a gente morava em apartamento, depois a vara, quando você precisava, ela já estava seca. Não funcionou. Eu falei, Senhor, vamos trocar a vara por um chinelo? Porque com a mão nunca, viu, irmãs? Nunca bata com a sua mão, nunca. E aí eu virei a Ana, ela virou para mim e fez assim, ainda com a cabecinha olhando para o chão, sem olhar para mim. Tirou o chinelinho do pé e falou, mamãe, você esqueceu o chinelo. Que então, linda, meu Deus! Que coração quebrantado! Naquele momento, ainda bem que ela estava olhando para o chão. Eu não sabia se eu ria, se eu desistia de disciplinar. E quantas chineladas no bumbumzinho de uma criança? Ana, a gente tem que ter muita sabedoria. A Bíblia fala que não é para castigar o filho até a ponto de matá-lo. A minha, nessa época, com 2 aninhos, era uma chinelada. Não pode ser também, gente, uma coisa que, né, nem sentiu. Mas é algo simbólico que você vai avaliar. E à medida que seu filho cresce, a quantidade... Não é um espancamento jamais. Nunca. Jamais. Não precisa, Ana. Às vezes uma chinelada bem dada numa criança que desde o início está sendo ensinada é o suficiente. Então, não é pela quantidade, Ana. E também, esse momento da disciplina com uma chinelada, é muito sério. Tipo assim, depois que você já falou, depois que você Sim. já, por exemplo, colocou no cantinho de pensar. Tem todo né? É a última consequência de uma disciplina, não é isso? Porque você pode ir tentando outras coisas antes de ter que chegar à correção física. Inclusive, eu aplico lá em casa... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Claro. Só um pouquinho. Meninas, presta atenção. Eu sei que vocês vão se identificando com aquilo que vai ser dito aqui, que vocês também têm questionamentos, mas às vezes vocês perdem uma parte importante do que está sendo dito porque comentam entre vocês.
E vocês vão ter oportunidade depois de ir para o hotel, de estarem juntas na caravana. Não, e quem está na Rede Super não ouve esse tititi. Exatamente. Mas, gente, tá um zoom aqui então, nesse auditório hoje. Vocês estão perdendo algo muito precioso. Então, eu sei que a gente ama comentar. Eu também entendo. Mas aguenta firme aí, tá bom? Dani, eu estava falando que eu uso também um ensinamento que a Polly, né, que é aquela Cris Polly, ela ensina as mães a colocar na cadeirinha de pensar pelo número de minutos da idade do seu filho. Então, o Benjamin tem 6 anos, ele pode ficar ali pensando no que ele fez por 6 minutos. Depois eu venho, converso com ele, ele já está quebrantado, então já podemos orar e pronto. O Isaac já fica 9 minutos. Mas quando eu chego, isso para eles é uma eternidade. Porque eles querem correr, pular e brincar. E aí, quando eu chego para conversar, se o Isaac ainda está com o semblante fechado, sem arrependimento, eu falo, então vou te deixar mais um tempinho aí para você falar com o Senhor, para você sondar o seu coração. Aí, geralmente, não demora muito, ele já se quebrantou. E sinceramente, por ter ensinado os meninos desde cedo, eu quase não tive que disciplinar fisicamente os meus filhos. Então, nós não estamos aqui falando que você tem que espancar o seu filho de forma alguma, mas com sabedoria, isso é muito importante. Mesmo porque, Ana, se a criança apanha a todo momento, isso deixa de ser algo que ela... Repete, por favor, porque o pessoal tem que deixar o microfone alto, tá? Se a criança apanha a todo momento, eu também, como você falou, o apanhar é a punição máxima. Porque você não pode ir além disso. O que você vai fazer depois de uma surra? Não pode jogar na parede, não pode nada. Então, ela tem que ter realmente aquele temor de apanhar. E a surra entra como aquela medida extrema. Então, você já conversou, já orou, já corrigiu, já tentou outras medidas, né? Pode aplicar consequências também para cada tipo de erro. Não vai brincar de videogame esse sábado. Em casa, videogame é só sábado. Né? Chocolate, refrigerante, só na casa da avó. Aí, quer dizer, são coisas que a gente tira e que eles temem isso. Isso dá resultados ótimos. Então, eu acho super importante, né, a família ter essa consciência da correção em amor e a surra em si, né, a palmada, a varada, como medida máxima de correção. Ana, uma coisa que acontece muito também, as pessoas que às vezes batem mais vezes é porque ela está batendo com raiva. Você está falando desse cantinho para o filho, e quantas vezes eu falei para o meu filho, fica lá no quarto e espera um pouco, mas é porque a minha raiva precisava passar primeiro. Você nunca pode corrigir um filho com raiva. Então eu falava, Senhor, aquela historinha antiga, né, que as mães falavam, conta até 10 e tudo. Quantas vezes eu dava uma volta na casa, ficava orando, começava a orar e falava, Senhor, eu vou lá corrigir, mas eu não posso ir com raiva. Então, muitas vezes vai assim, sabe? Aí sim, aí você faz tudo errado. Porque quando a gente vai com raiva, a gente não está corrigindo, a gente está se vingando. E não vai ter fruto. Nenhum. Não vai ter fruto. Isso eu acho mais grave. Tem pessoas que falam assim, mas eu bato, eu corrijo. Se você não está tendo fruto, provavelmente a sua forma de corrigir está errada. Doutora Ilma, você acha que é uma mãe que errou nesse processo de ensinar, né, do mau exemplo, que errou corrigindo com raiva, sem sabedoria, que errou de tantas formas, seria importante essa mãe pedir perdão para esse filho, mesmo que seja um filho pequeno, ou até um filho até já casado? Sim, converterá o coração dos pais aos filhos. Então, os pais curam os filhos, porque esse tipo de tratamento muitas vezes deixam marcas que ficam, e ficam muito dolorosas, porque eles ficam nas memórias, né? E quando a criança, já numa fase de adolescência, ou de fase adulta, que ela lembra disso, isso está ali marcado. Há uma dor ali naquele momento, uma dor porque a criança sabe que ela não está sendo corrigida no momento por amor, mas com raiva, e isso fica marcado, isso traz uma dor. Então, é preciso sim pedir perdão, é preciso. Muitas vezes nós lá em casa paramos com os nossos filhos e pedimos perdão a eles, por todas as vezes que nós erramos, porque muitas vezes também nós repetimos modelos da família de origem inconscientemente. Quando você vê, você está repetindo uma forma de tratamento inadequada que você sofreu, e por aquilo ter te marcado tanto, ficou tão
colado na sua mente que na hora de uma reação intempestiva você age exatamente assim, porque as ações são previsíveis. Quando você diz, vou fazer assim, vou falar isso, como ela falou agora, do passo a passo, mas a reação é imprevisível, é fruto do que você tem dentro. Então, se a gente não conserta com a geração passada, a gente repete com a próxima geração. Então, é importante demais esse conserto, essa reconciliação de pais e filhos. Filho, eu errei com você. Filho, eu me precipitei, ou eu estava com raiva, você me perdoa. Mas me perdoa e não repete. Amém. Não é? Porque não adianta nada, você me perdoa, hoje, amanhã faz de novo, você me perdoa. Então, vai nessa repetição. Isso não é uma correção adequada, porque isso traz trauma, traz marcas. É preciso sim corrigir, porque é o limite da segurança. Você falou uma palavra-chave. Talvez nós estamos aqui resgatando, o Espírito Santo está conduzindo o nosso bate-papo, essa palavra limite, porque hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles estão sem limites. E muitos pais acham que isso é demonstrar amor, deixar a criança entregue a si mesma. Deixa ela fazer o que ela quer, não tem hora para chegar em casa, compra tudo que a criança pede. A mãe trabalha muito aí para poder comprar o tênis de marca, o brinquedo que está passando na televisão. Coisas no lugar de afeto, Além né? disso, um exemplo Coisas. bem simples. A gente chega num restaurante, na minha época, que eu era só filha, meu pai falava, Leninha, senta aí. Hoje os pais chegam, filho, onde você quer sentar? Então, houve uma inversão de autoridade, né? Em nome do amor, eu acho também que isso é muito gerado pela culpa. Porque se você não sente que você está tão presente, você escolheu dar prioridade para a sua carreira, ou qualquer outra circunstância que gera culpa, você, ao invés de tentar recuar no passo errado que você deu, que gerou a culpa, não, você tenta compensar. E aí, você presenteia a criança excessivamente, não apenas com coisas materiais, mas também com o benefício de deixá-la livre, ou seja, entregue a si mesma. Ana, há 3 princípios que eu considero muito importantes nessa questão de lidar com os filhos. O primeiro é o princípio da honra. Porque o princípio da honra é a fundamentação para a base principal, sabe? Para a pessoa aprender a respeitar, lidar com a autoridade. Que ela vai ter que lidar com a autoridade a vida inteira, na toda. escola, na sociedade, a lei mesmo, né? Respeitar o sinal que está fechado, respeitar o professor, respeitar o gestor na empresa, em todos os lugares ela vai precisar aprender isso. Então, a base da honra é fundamental. Isso aprende em casa. Honrando a autoridade dos pais. Dos pais. Então, eu acho que é um conjunto. A honra, depois a obediência e depois a responsabilidade. Isso acontece tudo junto. Quando o filho aprende a respeitar a autoridade dos pais, até daquela pessoa que trabalha na nossa casa, que ele precisa aprender a respeitar, então ele aprende a base para os relacionamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? O Benjamin e o Isaac, eles aprendem porque a gente fala mesmo. Olha, quando a mamãe não está, a tia Lu é a autoridade. Exatamente. A mamãe deixou todas as instruções, então vocês têm que respeitar a tia Lu como autoridade. Aí um dia a gente estava brincando com outras crianças e uma das crianças tinha uma babá. E o menino estava realmente desrespeitando a babá, chutando a babá, gritando com a babá, falando, eu odeio você, coisas assim. E o Isaac chamou e falou assim, fulano, você tem que respeitar a sua babá, porque quando a sua mãe não está, ela é a autoridade. E é exatamente isso. Está lá sedimentado. Sedimentado. Ele vai levar isso para a vida inteira. E mais ainda, quando ele chegar à vida adulta, ele vai se autorizar a ser autoridade. Uau! Peraí, repete que essa foi forte. Quando ele tem essa base bem sedimentada,
ele vai chegar à vida adulta e vai se autorizar a ser uma autoridade. Porque isso é estrutural. Porque nós vemos que muitas pessoas chegam à vida adulta, mas não conseguem se autorizar a ser autoridade. E aí, quando elas vão para uma função onde tem que exercer autoridade, elas vão para dois extremos. Ou para a permissividade, onde quer ser amado por seu bonzinho, ou vão para o autoritarismo. Se isolam numa autoridade contextual de um poder, de um cargo que tem, e não permite que as pessoas cheguem perto. A gente vê muito isso nas empresas. E aí as pessoas falam assim, nossa... Nas igrejas também. Nas igrejas E também. nas casas também. Também. O que acontece? Na As pessoas família. falam assim, nossa, fulano era uma pessoa tão legal quando era nosso colega, e ele assumiu esse cargo, ou é diácono na igreja, ou é presbítero, e olha o que ele virou. Não é? O poder subiu a cabeça. Não é o poder que subiu a cabeça, é a fragilidade que aflorou. Uau! E quando a fragilidade aflora, a pessoa quer se isolar dos outros para que os outros não percebam o quanto ela é frágil. Então, a honra é fundamental. A obediência é quem não é apto para obedecer, nunca será para comandar. Espera aí, repete que essa também é muito forte. Quem não é apto Para obedecer, nunca será para comandar. Isto é, qualquer liderança que vai exercer. Por quê? Porque lá dentro não aprendeu os princípios da liberdade emocional. A obediência fundamenta a liberdade emocional. Essa liberdade que você tem de escolher o certo e o errado, de fazer escolhas conscientes, de decidir momentos chaves da sua vida, isso é a liberdade. E o terceiro Deixa eu só ponto... falar da obediência também. Tá. Essa eu aprendi com a Jocum, Jovens com uma Missão, que eu sempre fiz viagens missionárias na minha adolescência, né, nos períodos de férias. E com aquele tanto de criança, aquele tanto de adolescente, eles tinham as regras, os combinados. E um deles era que a obediência, ela deve ser imediata, absoluta e com alegria. E eu repito isso com os meninos. E aí o Benjamin tão pequenininho, aí quando já falei, eu também, eu não sei, será que eu estou certa? Por exemplo, se eles estão brincando lá, montando um Lego, eles estão super intertidos. Aí eu sei que eles têm que colocar o uniforme para ir para a escola daqui a 10 minutos. Então eu vou lá e falo uma vez, olha, daqui a pouco está na hora de colocar o uniforme. Continuo. Ó, está quase na hora de colocar o uniforme. Eu vou uma terceira vez. Gente, na próxima vez que a mamãe chamar, vocês vão ter que colocar o uniforme. Porque, às vezes, a gente quer que o menino seja um robô, que obedeça na hora que a gente está falando, sem considerar que o que ele está fazendo é importante para ele. Que aquele desenho animado que ele está assistindo, ele queria ver até o final, mas você sabe que não vai dar tempo. Então, eu vou preparando. Você acha que eu estou fazendo certinho, Dani? Isso é sabedoria, né, Amém. Ana? Porque a gente tem que ter o cuidado realmente de deixar a criança, pelo menos, finalizar o que ela está fazendo. Então, o certo é que a gente se antecipe, já que era para chamar meio-dia, eu chamo 10 para meio-dia, para eu poder falar assim, tá bom, mais 10 minutos. Para Então, ser boazinha, né? Para ser boazinha. E aí você já Essa vai questão ensinando a disso- responsabilidade. E essa Não é questão- a hora de ir para a escola, então é uma responsabilidade. E a responsabilidade vai dar base para a segurança. Mas eu quero que você termine seu pensamento. Só quero contar que aí eu vou preparando e quando chega a hora mesmo que ele tem que obedecer, aí eu falo, olha só, agora é a hora de colocar o uniforme. Olha aqui, se tem alguém em casa. Mãe, olha que meninos obedientes. Como é que é a obediência mesmo, Benjamin? Imediata, absoluta, com alegria. Aí um dia eu perguntei para ele, Benjamin, o que é obediência imediata? Ele, sei não. Aí eu mudei, né? Eu falei, a obediência então é na hora, é completa e com alegria, né? Então tem que fazer tudo que foi comandado, com alegria e tem que fazer na hora. Então eu vou elogiando, né? Aí se eles ainda estão lá demorando, né, a levantar, levanta do sofá e continua assistindo o desenho. Gente, meu Deus, que meninos obedientes, olha como eles correm para obedecer. Aí eles vão, sabe? Então a gente tem um jeitinho, porque senão a gente tem que ficar falando o tempo todo. Meninos obedientes, já falei tantas vezes, o que é isso? Ô, Ana, não mas vou você ficar tem o falando dom de isso. cantar. Eu não tenho, assim, né?
essa voz. Mas desde pequena, outra dos meninos pequenos, outra coisa que eu usei muito foi a música. Então, assim, às vezes você falou agora, eu lembrei. Às vezes eles estavam lá começando a querer triscar, né? Triscar um com o outro, né? Brigar e tal. Aí eu começava a cantar: amados, vamos amar uns aos outros, amar uns aos outros. E ir embora. E você sabe que eu gravei esse LP, era disco de vinil, quando eu tinha 10 anos de idade. Louvores da Garotada. Ainda existe em forma de CD digital. Na minha casa eu cantava: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Essa eu conheço, Criança Diante do Trono. Cantei muito. E a outra que a gente cantava muito é Tem que Aprender a Esperar, porque eles não tinham paciência. Mas essa foi a Clarinha que gravou, né? Foi a Clarinha que gravou. Temos que aprender a esperar. Ô, Ana, mas só para finalizar, então, às vezes, quando eles começavam a ter algum desavença, eu começava a cantar de longe, eu nem ia perto. Aí eles falavam assim: ô mãe, a gente não está brigando, não, a gente só está resolvendo, brincando, a gente não está brigando. Eu falava: mas eu também não estou falando que vocês estão brigando. Então, assim, a música ajuda. Tem uma para essa das crianças obedecerem de primeira, que é: o papai e a mamãe só falam uma vez. Então, quando eu chamava e que não ia, eu também não ia às vezes perto, só começava a cantar: o papai e a mamãe só falam uma vez. Ele: tô indo. É um Então, desafio. assim, são várias estratégias. Né, Agora, é que o Espírito importante Santo lembrar dá. que, como a Ana falou, essa questão da preocupação para não violar o que a criança está fazendo porque é importante para ela, é um princípio bíblico. Não provoqueis vossos filhos a ira, ou em outras traduções, não irriteis vossos filhos. Então, às vezes, a gente tem um mau resultado na correção dos nossos filhos porque a gente também provoca, a gente também irrita, a gente também não leva em consideração o que é importante para eles, né? Então, a Ana, falando sobre isso, é muito importante a gente se lembrar dessa ordenança para nós que somos pais. E Ilma, eu queria que você concluísse, então, o nosso bate-papo com esses 3 fundamentos na educação dos filhos. Primeiro, que você Honra, falou, ensinar honra. Que é a fundamentação para o respeito e para os relacionamentos, né? Que aprende a conviver e a respeitar. Obediência. Obediência. Quem não sabe obedecer. Não é apto para comandar. Então, aprende a liberdade emocional para fazer escolhas, né? Isso é fundamental. E o terceiro ponto é a responsabilidade. Quando uma criança aprende a se responsabilizar e que ela aprende isso com os pais, ela tem segurança interna. Isso é fundamental, aquela segurança de quem eu sou, o meu lugar e como que eu vou me conduzir pela vida. Isso vai para a vida adulta, isso se transfere para a próxima geração. Não é? Exatamente. Hoje em dia a gente vê assim um monte de homens e mulheres que você combina, não cumpre o que falou, fala assim, mentira numa cara lavada. Exatamente. Né? Na sua frente, assim, tem toda a coragem. Não, vou fazer, que não sei o quê, e não faz nada. Isso faltou esses pilares. Mas o maior desafio, Ana, é que muitas pessoas até têm a intenção de fazerem isso com os filhos, mas só na teoria, não vivem isso na prática. E como nós ensinamos pelo exemplo, então quando o filho vê um pai ou uma mãe desonrando, falando mal de um pastor, não é, de uma autoridade, falando mal do governo dentro de casa, fica incoerente. Aquilo que você ensina não combina com aquilo que você faz. Vou falar uma coisa que pode chocar muita gente aqui. Eu não sei em quem você votou para presidente, o voto é secreto. Eu falei o que você também tem o direito de falar, se você quiser, né? Em quem você votou. Fiz campanha para a Marina e tudo. Mas quando durante a Copa eu via aqueles estádios lotados xingando a presidente Dilma, eu fiquei muito entristecida. Porque no momento em que ela assumiu a posição de autoridade, eu passei a honrá-la, respeitá-la, orar por ela. E eu ensinei o Isaac e o Benjamin, porque a gente estava assistindo os jogos, e eles falavam: mamãe, o que está acontecendo? E às vezes dava para entender os palavrões, aquela multidão gritando palavrões. E eu ensinei os meus filhos, eu falei assim: não, nós nunca vamos fazer isso. Aí o Isaac falou assim: mamãe, eu posso fazer panelaço? Outro dia, eu falei: meu filho, nós podemos fazer manifestações, pedindo mudanças, mas nós nunca vamos xingar, nós nunca vamos faltar com respeito
com uma figura de autoridade. Porque quebra de princípios. Há uma lei sobre isso. Então, os filhos veem os Desacato à pais autoridade. desacatando. Inclusive, se você desacatar a autoridade, diante da autoridade, você pode ir preso para a cadeia. Exatamente. Por que a gente acha que fora da presença daquela autoridade a gente vai falar sem consequência? Quando a Bíblia diz que toda palavra que sai da nossa boca vai receber uma recompensa. Nós vamos ser julgados por toda palavra frívola que sai da nossa boca. Então a consequência pode nem ser agora, mas pode ser no porvir, não é? Então nós temos que ensinar isso. Por isso que a vida dos adultos hoje tá tão difícil de ser exemplo para os filhos, mas a gente pode tentar mudar, né, doutora? Pode entender que posição é diferente de personalidade. Eu posso abominar o comportamento daquela pessoa, o que ela está fazendo de errado, mas a posição eu tenho que respeitar. Isso tanto no governo, mas também dentro de casa. Quando um filho desonra um pai, no mundo espiritual também tem um princípio, e ele quebra esse princípio, ele vive num cativeiro emocional. Mas eu queria só fechar com uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Há muitos anos atrás, a Ana teve na minha igreja, em Vitória, com o grupo King's Kids. É verdade, King's Kids da Jocum. Ela era uma criança, porque eu sou bem mais velha que ela. Ela era uma criança. E na hora do culto, pela manhã, começou uma chuva muito forte. E a igreja ainda estava num galpão que não tinha o forro, e eram aquelas telhas enormes, meio, acho que era de zinco, não sei de que material era, mas que o vento vinha e fazia muito barulho. E quando começou a chover, aí ninguém conseguia mais ouvir nada. Aí o pastor que estava conduzindo o grupo falou, nós vamos orar. E chamou, qual a criança que quer orar? Ana foi. Olha, gente, foi lindo. Ai, que emocionante. Ela orou e na hora a chuva parou. Na hora! Foi lindo. Meu pai lembrou disso esses dias e me contou. Eu falei, é mesmo, eu lembro disso. E foi muito emocionante. E eu também lembro disso. Pela sua fé como criança, que você aprendeu na sua casa, com seus pais. E essa fé que hoje você transmite para os seus filhos. É verdade. A transmissão geracional de servir a Deus em integridade. Amém. É isso que faz a diferença. Aleluia! Glória a Deus! E o som funcionou, a chuva não atrapalhou. E essa fé de criança que eu quero carregar para sempre, não deixar nada corromper. A fé pura. A minha fé no meu Pai Celestial. Que só ler um sempre me ouve. versículo. Amém. Deixa eu só aproveitar esse parênteses, então, dizer que a gente deve acreditar que os nossos filhos podem ter um ministério ao Senhor. Orar, deixa o seu filho orar. Apresente os motivos de oração da sua família para os seus filhos. É claro que você não vai colocar coisas pesadas demais para eles carregarem. Mas meus filhos oram por cura, por pessoas doentes. Meus filhos oram por provisão. Esses dias nós estávamos orando, né, porque eles querem muito uma beliche. E nós estávamos orando. Então vocês vão orar. Qualquer presente que eles me falam, eu falo, então vocês vão orar e pedir ao Papai do Céu a provisão. E não é que eles ganharam uma beliche. Então, assim, isso tudo é testemunho. Outro dia, a gente estava viajando na turnê do DVD Tetelestai e o Benjamin perdeu a mochilinha de brinquedo dele. Ele começou a chorar. E eu falei, filho, nós vamos orar, a sua mochila vai aparecer. Você crê? Eu abaixei na altura dos olhos dele, né? E falei, você crê que se você orar, o Senhor pode te trazer de volta a sua mochilinha? E ele orou. E ele faz orações muito simples. Papai do céu, me traz minha mochila de volta. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Gente, outro dia eu falei para ele, filho, vamos orar de novo? Mãe, eu já orei. Mas, filho, a palavra de Deus diz que a gente tem que insistir. Ele, tá bom, então ele orou de novo. E aí a mochilinha voltou. Quer dizer, são coisas que você vai ensinando o seu filho também a crer, a ter fé, a confiar em Deus, né? Ah, só mais uma, vou lembrando aqui. Posso contar mais uma? A gente estava em Fortaleza para a turnê Tetelestai, no hotel onde nos colocaram. Passou no café da manhã uma senhora numa cadeira de rodas. O Benjamin virou para mim e falou assim, mamãe, vamos orar por ela? Não, ele falou assim, mamãe, vamos orar por ela? E eu falei, vamos. Aí nós oramos, eu falei, pode orar. Mas só que ele falou assim, não, vamos lá, mamãe. Aí nós fomos até lá. E ele estava meio tímido, eu falei para ela, olha, ele gostaria de orar pela senhora, pode? Ela falou, pode, claro, meu filho. E ele orou.
Papai do céu, cura essa vovó. Chamou a senhora, cura essa vovó, em nome de Jesus, amém. Ela abraçou, e eu sei que no outro dia no hotel, ela chamou ele de novo, deu um presentinho para ele. Então, assim, nós podemos crer e incentivar o relacionamento dos nossos filhos com Deus e o ministério dos nossos filhos. Você está falando de outro pilar, que é a fé, né? Às vezes você está aqui e seu filho já é adulto. Eu falo que quanto antes é melhor, mas nunca é tarde, mãe. Amém. Amém. Para você investir no seu filho. Essa questão de orar, eu lembrei que um dia o Israel estava andando em São Paulo, num culto, assim, e um rapaz pegou assim, o bracinho dele e falou: olha, eu estou com um problema muito sério no meu joelho, você pode falar para o teu pai vir orar comigo? Ele olhou bem sério, ele era pequeno, ele falou: você acha que meu pai pode fazer alguma coisa por você? Aí ele falou: não, eu só quero que o seu pai ore. Ele falou: se você quer oração, eu mesmo posso orar. Glória a Deus! Tacou as mãos no joelho do cara e orou, abençoou, declarou cura. E eu falei, e é bom que os filhos entendam isso, né? É Deus que faz mesmo. Gente, eu queria que a gente tivesse mais tempo no nosso bate-papo. Helena, se você pudesse contar dos 4 filhos, das diferenças dos 4 filhos, da sabedoria para criar cada um, eu sei que você teria muito para falar, mas você também tem DVDs e os seus livros, né? Conta para o pessoal adquirir e ouvir você por meio da sua literatura. Bem, pessoal, para quem desejar, ontem nós estivemos com o stand lá embaixo. Muitas de vocês procuraram o DVD Casados e Felizes, não tinha mais, mas entra lá na loja virtual. Entra no site www.elenatanuri.com/loja e você pode adquirir, que chega na sua casa. E eu tenho orado para que o Senhor faça com esse material o que só Ele pode fazer, o infinitamente mais. E os livros? Tenho de Clara Sofia, Amor e Sabedoria. Que fala bem de Clara Sofia, fala dos 4, né? É verdade. Das diferenças, das experiências. Totalmente diferentes, cada um com a sua personalidade, seu propósito, e a gente como pais tem que discernir isso. E no de Clara Sofia eu conto um pouco das experiências que eu vivi com cada um deles e como Deus me ensinou, e ainda me ensina, viu, gente? Os meus filhos realmente são o meu maior e mais árduo aprendizado, mas é maravilhoso, é maravilhoso. E de Clara Sofia tem isso. Seja feliz hoje, o caminho do contentamento, que passa muito por aquilo que Deus quer fazer dentro de nós, para, como eu disse ontem, isso se derramar na nossa casa, porque não adianta, se você está com questões pendentes com a sua família de origem, você não vai conseguir fluir naquilo que Deus tem para você na sua maternidade. E também tem o livro que nós escrevemos juntos, Reflexos da Alma. E a minha oração mesmo é que esse material faça diferença. Tem o DVD Casados e Felizes. E nós estamos aí com algumas coisas no coração e já sendo produzidas. Aguarda mais um pouquinho. Ah, Dani, tem CD infantil, né, de músicas do Sóstenes. Conta pra gente. Sim, ele trouxe um CD que chama A Terra Prometida. Ele compôs as músicas, mas crianças cantam sobre os frutos do Espírito. E está lá embaixo também no salão. Quem quiser levar, quem tiver filho. Eu acho que é no Salão Fé. É, nos amigos, Salão Fé. Amigos DT. Você que tem criança. Muito bom. Pastora Ilma, encerra pra gente. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos, né? Uau! Meu livro trata dessas Qual questões, que é o Provérbios 14, 26. Meu livro trata dessas questões emocionais. Qual que é o nome do livro? Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Está lá no Salão Fé também, tem várias mensagens, tem um kit resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro, e tem um capítulo só sobre filhos, bem interessante, que traz um resgate dos rituais familiares, tão necessários no nosso tempo, que não valoriza esses momentos ritualísticos que são passadores da cultura, né? Então, muito importante, dos princípios de Deus, aquilo que ouvimos e aprendemos, que nos contaram os nossos pais, não encobriremos as gerações vindouras. Então, o que a Bíblia fala, eu trato disso tudo no livro, principalmente da construção da estrutura emocional dos nossos filhos, que é a base para uma vida feliz e bem-sucedida na perspectiva divina, né? Amém. Isso é fundamental. Que coisa linda. Vamos aplaudir essas mulheres de Deus, levantadas por Ele nesta geração.